Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web nesta quarta-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Agilidade. Foz é considerada a quarta cidade brasileira na rapidez em abrir empresas. Câmara discute o projeto que trata das leis de diretrizes orçamentárias para 2023. Moradores da região do Porto Meire estão atentos com a onça que foi vista na região esta semana. DC Notícias Web, nesta quarta-feira, 22 de junho, já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando de uma boa notícia para Foz do Iguaçu e que demonstra a vontade e os avanços para a retomada econômica da cidade. Isso passa pela agilidade dos serviços. Pois é, Foz do Iguaçu foi considerada a quarta cidade brasileira na rapidez para abertura de empresas. Foz do Iguaçu é destaque nacional na rapidez na abertura de empresas, aponta o Ministério da Economia. Com as novas tecnologias, foi possível ampliar em 15% o número de empresas abertas em Foz no último ano. A secretária municipal da Fazenda, Salete Horst, destaca o ranking conquistado pela cidade e que fortalece novos negócios. O município de Foz ele já vem desde o ano de 2018 fazendo um trabalho muito forte, que é um projeto chamado Destrava Foz, que conta com a colaboração, além, claro, da administração municipal, as secretarias envolvidas na abertura, alteração e baixa de empresas, conta com a participação de muitos parceiros como o SEBRAE, Associação Comercial, Sindicato de Contadores e todo o Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal. Esse grupo de pessoas, eles pensam a melhoria do ambiente desse negócio. E o programa Destrava Foz, ele trabalha justamente com essa burocracia que havia na abertura de empresa. Então, esse programa, ele foi eliminando entraves que tinha. Nós fomos melhorando a legislação, melhorando o sistema. Hoje, para abertura de empresa, é tudo 100% de maneira eletrônica no município de Foz do Iguaçu. E a gente vê com uma satisfação muito grande o município chegar em quarto lugar, fora das capitais, no ranking nacional. Então, assim, não é o município de Foz, não é a prefeitura de Foz que está dizendo que nós chegamos. Quem está dizendo isso é o Ministério da Economia, que faz uma pesquisa em todos os estados, em todos os municípios e diz que o estado do Paraná é o segundo e o município de Foz do Iguaçu é o quarto município dentro do estado do Paraná que mais rápido consegue fazer a abertura de empresa. Então, a gente tem trabalhado muito forte para que, de fato, a gente consiga melhorar ainda mais, porque a gente sabe que ainda nós temos mais algumas situações de melhoria. Estamos num processo de melhoria desse ambiente, justamente com a participação do SEBRAE, Junta Comercial e o Governo do Estado, fazendo com que todo o processo de abertura seja de forma automática. Uma vez que a pessoa faça o pedido na junta comercial, automaticamente todos os órgãos tenham essa informação e essa liberação seja feita automática conforme o risco da empresa. A secretária explica sobre o atendimento prestado pelo município para as empresas de pequeno porte, médio e grande porte. O Destrava Foz, ele melhora o ambiente para todos os portes de empresa. Então, hoje o município de Foz do Iguaçu tem uma central do empreendedor que atende muito o microempreendedor individual. Mas dentro dessa mesma central, nós temos toda a parte de licenciamento ambiental, licenciamento municipal, que faz a abertura de todas as demais empresas, todos os demais portes. Então, o Destrava Foz, ele não olha uma categoria empresarial, ele olha o ambiente de negócios de um modo geral. Desde o pequeno, aquele autônomo, um microempreendedor individual, até um grande empresário que queira investir, fazendo um grande investimento na nossa cidade. A melhoria do ambiente é de modo geral do Destrava Foz do Iguaçu. A modernização do processo e a desburocratização vem possibilitando que mais pessoas conquistem seus próprios negócios. O que a gente percebeu foi um aumento muito grande da procura pela figura do microempreendedor individual. Muitas pessoas perderam o emprego e passaram, de alguma forma, a trabalhar de maneira autônoma. Então, muitos na área de alimentação, na área de artesanato, as pessoas trabalhando e buscando uma forma de subsistência. E esse número cresceu bastante. O atendimento das empresas de baixo risco no município de Foz do Iguaçu é um atendimento muito rápido. Hoje ainda, os que levam um pouco mais tempo a análise são os empreendimentos de alto risco. Quando a gente diz alto risco,
são atividades de interesse ou da vigilância sanitária, porque ela tem alguma relação com a parte da saúde, ou a parte ambiental, que a Secretaria do Meio Ambiente faz. Mas também todo esse sistema, nessa segunda fase do Destrava Foz, toda essa melhoria também das questões de alto risco, nós estamos verificando. Caminhoneiros estão paralisando do lado argentino. Eles estão reivindicando pelo valor do diesel no país. Os caminhoneiros da Argentina entram em greve por conta do preço dos combustíveis na região. Os motoristas organizaram manifestações e bloqueios por tempo indeterminado nas ruas, para lutar contra o aumento do preço do diesel e a escassez do combustível. Essa ação é consequência da falta de posicionamento do Ministério do Trabalho e Transporte e da Secretaria da Energia. Vale lembrar que o aumento do diesel vem em consequência da falta de produto nas refinarias. Essa paralisação já começou a afetar a economia do país, sendo que a população começa a enfrentar falta de alimentos e de bens industriais. E o Brasil também passa por uma situação semelhante, e há chance do país ter uma greve de caminhoneiros a caminho. Veja no próximo bloco. A Câmara discute em audiência pública as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A Câmara discute em audiência pública o projeto que trata de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A Câmara discutiu em audiência pública com representantes do Executivo e a sociedade metas e diretrizes para a construção do orçamento do município para 2023. A previsão orçamentária, considerando as projeções de receitas e despesas para o ano que vem em Foz do Iguaçu, é de R$1,5 bilhão de reais. Na verdade, não muda nada, né? Porque essa aqui é só uma peça de um processo de planejamento que inicia com o PPA, que foi aprovado no ano passado, que é os próximos 4 anos, que é amarrado ao plano de governo, da gestão. E o que a gente faz aqui é uma definição de metas e objetivos, tanto de receita e metas de despesa, né? Porque as demandas às vezes são maiores do que é possível gastar. Então o que se traz aqui é um preparo para depois a lei orçamentária que vem definir os números exatos. É um preparo daquilo que vai ser possível e aonde gastar os recursos que vão ser arrecadados em 2023. Não trouxe nada de diferente, ela acompanha as mesmas políticas, públicas, os mesmos projetos, nós não temos assim nada novo, a não ser do que já está sendo executado. Quando eu falo assim é no geral, né? Por exemplo, nós temos previsão de obras, previsão de novas reformas, temos previsão de serviços, mas que já estavam previstos, que já estão iniciando esse ano, inclusive. Durante as explanações, uma das preocupações levantadas foi quanto à previsão de queda na receita do município, considerando também o teto do ICMS em 17% aprovado em junho deste ano pelo Congresso Nacional, que deve impactar as receitas dos municípios. A arrecadação do município, a gente tem uma projeção, nós temos, ainda estamos sofrendo efeitos da pandemia agora na questão da arrecadação do ICMS, então nós estamos perdendo o ICMS em relação aos demais municípios no estado, né? Nós perdemos uma posição no ano passado, de 7 para 8, perdemos para Cascavel, a gente tinha uma arrecadação, uma participação maior de ICMS do que Cascavel, esse ano nós perdemos, né? Em função da queda do turismo, né? E esse vai acabar refletindo, porque o ICMS sempre é calculado com os 2 anos anteriores, né? Então, em 2023, a nossa participação vai ser com base nos números de 2020 e 2021, que foram muito ruins em função da pandemia, porque nós tivemos uma diminuição no fluxo muito grande, praticamente zero em 2020 de turista, e que começou em 2021 a recuperar. Então, só vai ter uma evolução plena novamente, uma recolocação no cenário estadual a partir de 2024. Olha, a LDO é uma construção importante e a audiência pública foi realizada com base na exigência legal da Lei 101, que exige, mas nem por isso ela só para ter o cumprimento da legislação, para dar publicidade à população, abrir a discussão com a sociedade civil organizada, uma expectativa de orçamento que está trazendo um pequeno aumento de despesa, uma expectativa de receita também um pouco tímida, mas porém com a expectativa, de certa forma, que pode ser
pode ser alongada ao longo do tempo. São situações do orçamento que dá para ter uma previsão melhor, mas também ela pode ter uma retração. Então, a expectativa que nós tínhamos de uma boa arrecadação não é tanto isso, porque as medidas que estão sendo tomadas em relação à redução de tributos vai impactar diretamente os municípios, sem a compensação por parte do governo federal nessas medidas tomadas ultimamente. Então, a LDO ela foi construída sem esse cenário e que agora muda um pouquinho o aspecto. A LDO vai ser aprovada provavelmente do jeito que está, mas a hora que ajustar a LOAS, que é a Lei Orçamentária Anual para o ano que vem, é que derá certamente o ajuste, levando em conta esse impacto das mudanças dos tributos a nível do Brasil. Os moradores da região do Porto Meire estão se cuidando mais nos últimos dias, principalmente à noite, desde que uma onça foi registrada pelas câmeras de segurança de um clube de pesca da cidade. A onça que está circulando pelo Porto Meira foi vista pela primeira vez na segunda-feira por volta das 3h40 da manhã, na mata do Clube Maringá. E foi vista novamente pulando o muro aqui do clube também em direção à mata e às residências. E a senhora está com medo? Você alertou seus filhos por causa da onça? Tenho alertado eles, mas... a gente prendeu os cachorrinhos, daí a gente não sai à noite e toma de boa, porque a gente viu ela subindo no muro do clube, né? Que ela pode sair para fora, mas quanto isso a gente está tranquilo. O clube também informou que já acionaram a Polícia Ambiental e o projeto Onças do Iguaçu, o qual passaram informações, caso tenha alguma ocorrência. A procedência, o serviço tem que continuar, né? Então, é lógico, toda atenção é necessária, porque é um animal silvestre e ele tem um padrão de vida, né, de mato. Então, qualquer ser diferente deles, ou é um predador para eles, ou é uma presa, né? E a onça parda, que é nesse caso, né, ela é um animal quase topo de cadeia, tá abaixo só da onça pintada aqui, né? E ela tem um pouco mais de medo de circunstâncias, de um contato com o ser humano do que a própria onça pintada, né? Então você tem que ter bastante cuidado para que você não sofra alguma lesão aí, né? Mas o pessoal aqui também está bem consciente disso e existe um respeito, né, com o animal, porque o animal não tem fronteira, né? Eles não têm delimitação de área, eles estão aí soltos. E veja no próximo bloco. Esta semana foi o Dia da Gastronomia Sustentável. Daqui a pouco um bate-papo sobre o que realmente significa isso. E o DC Notícias Web agora fala de gastronomia sustentável. Mas o que é essa sustentabilidade? E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo no DC Notícias Web professor coordenador do curso de gastronomia da UDC, Ivo Costa. Professor, seja muito bem-vindo. Andréia, obrigado. É um prazer estar aqui conversar com vocês e conversar com os telespectadores da UDC Notícias. Professor, gastronomia sustentável. A sustentabilidade já é um assunto que está em alta em todos os setores. Quando a gente fala em sustentabilidade nas comidas, o que isso quer dizer? Bom, como você falou, sustentabilidade realmente está em todas as profissões, né? Hoje, todos os cursos da UDC, por exemplo, têm a disciplina de sustentabilidade, né? E cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu fazer. E a gastronomia é interessante porque quando a gente fala de sustentabilidade, Andréia, normalmente as pessoas relacionam isso com reaproveitar. Quando é um conceito muito mais amplo do que o reaproveitamento, né? Claro que você pode reutilizar e reaproveitar, está dentro do contexto da sustentabilidade, mas sustentabilidade significa aquilo que se sustenta, né? Ou aquilo que sustenta algo. Isso define realmente o conceito de sustentabilidade. Então, na gastronomia é interessante que são 3 pilares. É a comida boa, limpa e justa. O que é a comida boa? Boa está relacionado com o sabor, está relacionado com a qualidade do ingrediente, né? Comida limpa está relacionado com a comida que é livre de agrotóxico, que hoje é uma grande preocupação. As últimas pesquisas mostram que a gente consome, em média, 3 litros de agrotóxico por ano, né? Porque o sistema precisa, a cadeia produtiva precisa ser rápida, o alimento tem que crescer com muita rapidez.
Então, esse conceito que surge lá em 1985, ainda no século passado, com o Carlos Petrini, que é um jornalista italiano, começa esse movimento de falar da qualidade da comida, de por que um tomate precisa ser colhido verde e amadurece na caixa, e o que isso influencia no resultado, né? Qual é o sabor de um tomate que eu colho verde, vai para uma caixa, amadurece dentro da caixa, e do tomate que amadurece no pé e é colhido. Então, a comida limpa está relacionada com esse processo de você respeitar o tempo do ingrediente, de você respeitar o processo do alimento, né? E a comida justa é aquela que está comprometida com o seu entorno. Então, quer dizer, devolver para a comunidade, olhar para o pequeno produtor, né? Trazer esses conceitos daquilo que está próximo, né? Não querer reproduzir uma comida que fica em outro lugar, olhar para a regionalidade, para aquilo que você tem aqui, no caso em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, que é muito rica no contexto gastronômico e de ingredientes, de cultura, né? Então, nós olharmos para isso e valorizarmos quem está próximo. Esses 3 pilares, né, quando a gente passa a olhar para eles, você entende que o conceito de gastronomia sustentável é de fato muito amplo. Não é reaproveitar a comida, embora isso esteja dentro do contexto, como eu falei, mas é pensar a comida como um recurso social de desenvolvimento regional que seja justo e que tenha qualidade, que seja saborosa. Quando você respeita o tempo do ingrediente, o resultado é muito melhor, né? A qualidade da comida é muito melhor. Professor, essa questão da sustentabilidade hoje nos alimentos, como o senhor falou aqui nos cursos da UDC, esse trabalho que é feito em todos os cursos, principalmente na gastronomia, também tem sido um trabalho fundamental para o desenvolvimento regional, como o senhor falou aqui mesmo, assim, olhar para os pequenos produtores, que muitas vezes a gente consome os alimentos naquela correria do dia a dia e não tem esse olhar voltado para esses pequenos produtores que têm aquele alimento preparado, aquele alimento orgânico, aquele alimento diferenciado e prontinho para ir para a mesa com mais qualidade, com mais produtividade também? Exatamente. Então veja, quem vai olhar para esse produtor são as pessoas no dia a dia? Não, quem vai olhar é o profissional. É o profissional, ou seja, são aqueles alunos que nós estamos formando, né, que vão olhar para o pequeno produtor, que vão olhar para esta cadeia produtiva e como ela acontece, que vão buscar a qualidade e vai chegar no consumidor em um segundo momento. Então as pessoas sempre falam, mas o alimento orgânico ele custa mais caro. Ele custa mais caro porque a demanda é pequena. A partir do momento que a demanda começa a crescer, que a procura começa a crescer, ele vai ficar mais barato, né? Então nós temos que, na medida do possível, olhar para esses ingredientes para que essa cadeia produtiva do pequeno produtor e do alimento orgânico comece a crescer, né? Tem outra importância também, que quando a gente fala de orgânico, não é só livre de agrotóxico. Como eu falei, o ingrediente que cresce, que amadurece no pé, que é colhido no tempo certo e que respeita esse processo do plantar, do crescer, né, do amadurecer, ele tem mais qualidade, ele é mais saboroso. Então isso interfere na qualidade também. A comida que a gente come pode ser muito mais saudável e também mais saborosa. E como fazer essa reeducação social? Então, eu acredito que parte do profissional, então é um compromisso das escolas, nós da universidade, dos centros acadêmicos, nós precisamos debater isso, nós precisamos de fato parar de tratar a sustentabilidade como teoria e começar a levar isso para a prática de fato, né? O que é a prática da gastronomia a prática da sustentabilidade dentro da gastronomia? Começar levando o aluno até o pequeno produtor, né? Iniciar esse processo de relação entre eles para que depois de formado, quando ele entra no mercado de trabalho, ele já conheça essa cadeia produtiva, né? E ele possa fazer uso disso. Mas também a gente pode aplicar essas práticas aí na casa da gente também, professor? Não tenha dúvida. Uma parte do processo, como a gente falou, é você reaproveitar. Na realidade, a palavra reaproveitamento ela vem carregada de outros significados, né? Então eu nem usaria ela. É você utilizar com cuidado. Por exemplo, uma batata, a gente sempre descarta a casca da batata, mas ela tem várias outras funções. E isso acontece com vários outros legumes. Então, preste atenção naquilo que você está jogando fora e o que pode ser feito com ele, né? Hoje todo mundo tem acesso a refrigeradores, a congeladores, então fica fácil você armazenar. Não precisa, naquele momento, então agora eu descasquei um abacaxi, não preciso utilizar a casca agora, eu posso congelar e utilizar depois, bater isso em uma massa de bolo. Tem muitos recursos. Como último recurso, Andréia,
toda a casca de legume, todo o resto orgânico de comida, se ainda não tem tempero, não tem sal, pode virar adubo. E isso é muito fácil, eu posso até te dizer aqui como fazer. Para quem tem planta em casa e gosta disso, basta você armazenar na geladeira, numa sacolinha, as cascas, bata com água no liquidificador, quando tiver uma quantidade já generosa, e coloque nas plantas a água. Então você vai regar a planta com esses restos de alimentos, de cascas, né, sem tempero, batidos no liquidificador. Boas informações, sustentabilidade e comida boa na sua mesa. Professor Ivo Costa, e para quem quiser saber um pouco mais sobre gastronomia, sobre sustentabilidade, também pode vir conhecer aqui o curso de gastronomia da UDC, se interessar, fazer e realizar esse curso também, que trata não só da sustentabilidade, mas também de muito mais coisas. É um curso bastante amplo, eu vou aproveitar então para convidar você, telespectador que tem interesse em gastronomia, siga o curso nas redes sociais, @gastronomia_UDC, eu também, né, porque eu posto informações, falo muito sobre o nosso dia a dia no curso, então é costa.ivocosta, e lá você vai encontrar informações, tem o telefone, pode falar comigo, agendar uma visita, nós estamos disponíveis para atender todo mundo que tem interesse. Professor Ivo, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web, essas preciosíssimas informações sobre gastronomia e sustentabilidade. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E o DC Notícias Web vai ficando por aqui, nós voltamos ao vivo amanhã. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Eu convido você a curtir, a compartilhar as nossas redes sociais oficiais. Por hoje é só. Até lá! Até lá!